Olá, mais uma vez estamos juntos na presença de Deus. E hoje quem vai compartilhar a palavra conosco é o pastor Douglas Pereira. Após ter aprontado, ela teria que pagar o castigo comendo sozinha no canto da sala de jantar. A família não estava prestando atenção na pequena garota, até ela citar o Salmo 23 em sua oração. Eu te agradeço, Senhor, por preparar uma mesa na presença dos meus inimigos. Perdão, uma palavra poderosa e mais do que necessária, porém difícil de ser vivida. C.S. Lewis escreveu: todos dizem que perdoar é uma ideia agradável, até terem algo para perdoar. Mesmo sendo difícil, tenho que concordar com o pregador presbiteriano, David Martin Lloyd-Jones. Se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados. Não podem ser duros e não podemos negar o perdão. Em suas parábolas, Jesus também abordou o assunto do perdão. Uma delas é a parábola do credor incompassível, Mateus 18, a partir do verso 23. O reino de Deus é como um rei que decide acertar as contas com seus serviçais. Trouxeram à sua presença um servo que lhe devia o equivalente a 300 toneladas de prata. Ele não podia pagar uma dívida tão vultosa. Então o rei ordenou que o homem com esposa, filhos e bens fosse leiloado no mercado de escravos. O infeliz lançou-se aos pés do rei e implorou: dai-me uma chance e pagarei tudo. Sensibilizado com o pedido, o rei deixou-o ir, cancelando a dívida. A primeira parte da parábola é marcado, em minha humilde opinião, por 4 aspectos que a mente humana não pode compreender. Em primeiro lugar, não dá para entender o tamanho da dívida. As 300 toneladas de prata seriam equivalentes naquela época ao salário de um homem após trabalhar mais de 164 mil anos. Isto mesmo, para se ajuntar o valor da dívida, alguém deveria guardar um salário mínimo por 164 mil anos. Como alguém pode fazer uma dívida tão grande? Como alguém pode desviar tanto dinheiro sem passar por desapercebido? E aqui, a meu ver, vem a segunda limitação à compreensão humana. Quão rico era o rei para que um único servo pudesse desviar tamanha quantia. A riqueza do rei é algo incompreensível. Agora, inexplicável e completamente absurda é a promessa do servo ao rei: dai-me uma chance e pagarei tudo. Como alguém que é empregado poderia pagar tamanha dívida? Essa é a terceira limitação à compreensão humana que encontramos na primeira parte da história. Já o último aspecto impossível de entender é o perdão oferecido pelo rei. Como ele simplesmente pôde ignorar tamanha dívida e simplesmente perdoar o seu servo? Isso não faz sentido para mim. Porém, a história não para por aí. Mateus 18, versos 28 a 30. O servo perdoado mal havia saído da sala quando se encontrou com um companheiro que lhe devia apenas 100 moedas de prata. Em furioso, agarrou-o pelo pescoço e ordenou: pague-me agora. O pobre homem lançou-se aos pés dele e implorou: dá-me uma chance e pagarei tudo. Mas o outro continuou irredutível. Mandou-o para a cadeia com a ordem de ser solto só depois de pagar a dívida. A segunda cena da história é também inacreditável em muitos aspectos. A dívida do companheiro não era insignificante, porém com 3 ou 4 meses de trabalho ela poderia ser quitada. Tanto a dívida como o seu pagamento eram tangíveis, reais. Porém, como pagar uma dívida se você não pode trabalhar porque está preso? Na minha compreensão, o credor não queria ter o seu dinheiro de volta. Esse não era o ponto em questão. O seu prazer estava em fazer o seu companheiro sofrer. A dívida foi simplesmente uma desculpa. A realidade é que tal falta de compaixão do credor é algo absurdo, mas incompreensível ainda diante do perdão do rei que lhe acabara de oferecer. Bem, não só eu achei absurdo, o rei também achou. O fato chegou ao conhecimento do rei e ele tomou medidas enérgicas. Versos 32 e 34 de Mateus 18. O rei mandou chamar o servo de volta e disse: você é mau caráter. Perdoei sua dívida quando você implorou por misericórdia. Não deveria você também ser misericordioso diante de súplicas de seu companheiro? O rei estava furioso e mandou que aquele servo ficasse na prisão até pagar toda a dívida. O rei não pôde suportar os 2 pesos, 2 medidas. Ele não se conforma com tamanha injustiça e adota o mesmo princípio aplicado pelo servo malvado.
Agora, não podemos perder o cerne, o coração da parábola que se encontra no verso 35 de Mateus 18. Meu Pai no céu fará exatamente a mesma coisa com aquele que não perdoar incondicionalmente qualquer um que peça misericórdia. A nossa dívida com Deus é como a dívida do servo maldoso, inimaginável. Porém, a graça divina excede qualquer dívida. O apóstolo Paulo escreveu: mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se a nossa grande dívida foi perdoada, Deus espera e requer que perdoemos as pequenas faltas do nosso próximo. A realidade é bem parecida com aquilo que foi dito por alguém. Parecemos animais quando matamos. Parecemos homens quando julgamos. Parecemos Deus quando perdoamos. A quem você precisa exercer misericórdia? Quem carece do seu perdão? Deus o convida a compartilhar o amor e misericórdia que Ele oferece a você. Sei que não é algo fácil, vai contra a nossa natureza, nosso desejo. Porém, só podemos usufruir do perdão divino se compartilharmos com os outros o perdão. Suplique poder dos altos céus para lhe ajudar a perdoar quem precisa de perdão. Oremos. Eterno Deus, não temos palavras para agradecer o perdão que o Senhor nos concede a cada dia. Queremos ser condutores desse perdão às pessoas ao nosso redor. Nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Até a próxima semana. E não se esqueça que a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida em que Jesus toma conta do nosso ser e nos tornamos um com Ele. Lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.